Durante o período mais sombrio da Guerra Fria, um grupo de cientistas soviéticos conduziu um experimento que jamais deveria ter sido autorizado. A ordem partiu de um alto escalão, com a promessa de que os resultados poderiam redefinir o entendimento humano sobre sono, vigilância e controle mental. 5 prisioneiros políticos, considerados inimigos do Estado, foram escolhidos como cobaias. Em troca de sua liberdade, eles aceitariam participar de um experimento extremo: permanecer acordados por 30 dias consecutivos dentro de uma câmara lacrada. Não haveria sono, descanso ou trégua. Para isso, os cientistas utilizaram um gás estimulante desenvolvido em laboratórios militares, que mantinha o cérebro em estado constante de alerta. A substância era nova, não testada em humanos, e prometia abolir por completo a necessidade de dormir. A sala onde foram colocados era completamente isolada do mundo exterior. Havia alimentos enlatados, água encanada, camas de ferro sem colchão e microfones embutidos nas paredes para monitoramento constante. Câmeras, naquela época, eram grandes demais para serem escondidas, então o áudio se tornou a principal forma de vigilância. O experimento foi oficialmente arquivado como um fracasso. Nenhum dos envolvidos sobreviveu. O que ocorreu dentro daquela câmara foi selado por décadas, até agora. Nos primeiros dias, o comportamento dos 5 prisioneiros parecia normal. Conversavam entre si e contavam histórias. A atmosfera dentro da câmara era tensa, mas suportável. Eles sabiam que estavam sendo observados. Falavam diretamente aos microfones, tentando agradar os cientistas, reforçando constantemente que estavam bem, que suportariam o desafio. O gás estimulante era liberado em dosagens constantes. Ninguém dormia. Os olhos estavam sempre abertos, as pupilas dilatadas. Mesmo assim, os primeiros 4 dias correram sem maiores incidentes. Havia sinais de irritabilidade, mas nada fora do esperado. Ao 5º dia, os relatos mudaram de tom. As vozes começaram a soar estranhas nos microfones, mais lentas, espaçadas, quase desconectadas da realidade. Os prisioneiros começaram a se isolar nos cantos da sala, falando sozinhos, sussurrando palavras inaudíveis. No 6º dia, 2 deles deixaram de se comunicar por completo. Um terceiro começou a andar em círculos, horas a fio, repetindo a mesma frase com uma calma mecânica. O sono não é real. O sono é uma mentira. No 7º dia surgiram os primeiros gritos. Um dos participantes correu até o microfone e implorou para sair. Sua voz tremia, os dentes batiam, mesmo sem frio. Ele dizia que algo estava na sala com eles, algo que não era nenhum dos outros 4. Quando pressionado pelos cientistas, ele se calou. Nunca mais disse uma palavra. A partir desse momento, tudo começou a desmoronar. No 8º dia, o silêncio tomou conta da sala. Nenhuma voz, nenhum passo, nenhum suspiro. Os microfones captavam apenas o som do ar sendo filtrado e do leve zumbido do gás sendo injetado. Preocupados com o súbito desaparecimento de qualquer atividade, os cientistas ajustaram os níveis de sensibilidade dos equipamentos. Ainda assim, nada. Não havia conversa, nem movimentação, nem ruído algum. Durante 3 horas, a equipe discutiu a possibilidade de falha técnica, mas os níveis de oxigênio e os indicadores de vida permaneciam estáveis. Os 5 ainda estavam vivos. Só não falavam mais. Um dos técnicos sugeriu usar o intercomunicador para provocar alguma reação. O cientista-chefe aceitou a ideia. A voz metálica soou pelos alto-falantes da câmara. Estamos testando os microfones. Respondam, por favor. Por alguns segundos, o silêncio persistiu. Então, uma única voz respondeu, calma e sem emoção. Não queremos mais ser libertos. A frase ecoou pela sala de observação como um aviso. Os rostos dos cientistas empalideceram. Aquilo não era uma súplica, era uma decisão. Na gravação posterior foi possível perceber um som de arranhado ao fundo. Algo, ou alguém, estava raspando lentamente o metal da parede.
Outro ruído, mais grave, surgia em intervalos irregulares, como carne sendo puxada ou rasgada. Nenhum deles dormia, mas também já não pareciam acordados. Do 9º ao 14º dia, o experimento se tornou um abismo de silêncio e angústia. Nenhum som humano foi registrado, apenas aquele arranhado persistente, irregular e lento. A equipe de cientistas, antes empolgada, agora evitava o turno de observação. Algo naquele silêncio forçado era profundamente errado. Na manhã do 15º dia, os técnicos notaram um fato alarmante. Não havia mais consumo de oxigênio proporcional a 5 pessoas acordadas. Os níveis sugeriam que, se ainda estivessem vivos, não se moviam mais. Mas a respiração ainda acontecia, leve, mínima. Tomou-se a decisão. A câmara seria aberta. O gás seria removido. Eles precisavam ver com os próprios olhos o que restava ali dentro. Às 11 horas da manhã, o protocolo de purgação do gás foi iniciado. Os cientistas anunciaram pelo intercomunicador: "Vamos abrir a câmara. Deitem-se no chão com as mãos atrás da cabeça. Qualquer resistência será respondida com força letal." Uma voz respondeu, rouca, quase irreconhecível: "Queremos dormir." As travas começaram a girar, uma a uma. O som metálico ecoava como prenúncio de tragédia. Quando a porta foi finalmente aberta, os soldados armados com armas químicas avançaram. E então, viram. O chão da câmara estava coberto por sangue coagulado, fezes e pedaços indistintos de carne humana. Um dos prisioneiros havia morrido. Os outros 4 estavam vivos, mas irreconhecíveis. A pele havia sido arrancada em grandes tiras, não por outros, mas por eles mesmos. O abdômen de um dos sujeitos estava completamente aberto, e ele se mantinha vivo, com as vísceras expostas, organizadas meticulosamente ao lado do corpo. Quando os soldados tentaram retirá-los da sala, a reação foi imediata e selvagem. Eles se debatiam, gritavam, mordiam. Um dos soldados perdeu 2 dedos antes de conseguir aplicar o sedativo. Eles lutavam como animais possuídos, não pela liberdade, mas pela permanência. Não queriam sair, não queriam dormir. Os sobreviventes foram levados para uma ala médica improvisada, ainda sob efeito parcial dos sedativos. Mesmo inconscientes, seus corpos tremiam, como se algo dentro deles resistisse à dormência. Os médicos, acostumados a cenários de guerra, ficaram em silêncio absoluto diante do que encontraram. O homem, com o abdômen aberto, ainda vivo, estava consciente durante todo o procedimento de contenção. Nenhuma anestesia funcionava. Ele gritava ao ser sedado, não de dor, mas de pânico. "Se dormirmos, morremos." Ele murmurava com os olhos arregalados, inchados, rachados de vigília. Tentaram suturar o corpo dele, costurar suas entranhas de volta, mas ele se contorcia, arrancava os pontos com as unhas, com os dentes. No fim, tiveram que deixá-lo aberto, monitorado por sondas, envolvido em faixas úmidas. E ainda assim ele falava, coisas sem nexo, frases repetidas, mas sempre com um tema constante: o medo do sono. Outro dos prisioneiros havia arrancado a maior parte da pele do rosto, não pela dor, não por automutilação, mas, segundo ele, para não esquecer quem era. Os olhos fixos no vazio, como se vissem algo que os médicos não podiam ver. As ondas cerebrais dos 4 ainda vivos mostravam padrões jamais registrados. A atividade neural era intensa, mas desorganizada, como se estivessem sonhando acordados, ou vivendo um pesadelo sem fim. 2 médicos se recusaram a continuar o atendimento. Um técnico entrou em colapso nervoso ao presenciar um dos prisioneiros murmurando seu nome, embora nunca tivessem se encontrado antes. A presença deles era corrosiva. Aquela ala começou a cheirar a ferro, a sangue seco e alguma coisa indefinível, como carne apodrecida misturada com ozônio. E mesmo assim, eles não dormiam. E não queriam. Horas se passaram.
talvez dias, já não havia certeza. O tempo parecia distorcido dentro daquela instalação. Médicos e soldados começaram a se revezar, evitando permanecer muito tempo com os sobreviventes. A tensão era sufocante. Foi durante uma dessas madrugadas, se é que ainda era madrugada, que um dos prisioneiros finalmente falou algo diferente. Não implorava, não gritava, apenas falou: "Deixamos de ser humanos no 5º dia." A frase veio sem emoção, sem força, mas carregada de uma verdade crua que gelou todos na sala. Um dos cientistas se aproximou, tentando manter a racionalidade. "O que quer dizer com isso? Quem são vocês?" O homem sorriu, mas não foi um sorriso humano. Era um esticar de músculos, e então ele respondeu: "Nós somos o que sobra quando o sono morre. Somos o que vocês enterram toda noite quando fecham os olhos. O lado que reza para nunca despertar." As luzes da sala piscaram. Uma das enfermeiras vomitou no canto ao ouvir aquilo. Não pelas palavras, mas pela forma como foram ditas. Como se não tivessem vindo da boca do prisioneiro, mas de algo que falava através dele. Outro dos prisioneiros, amarrado a uma maca, começou a rir. Rir como se tivesse compreendido tudo. Depois, olhou diretamente para a câmera e sussurrou: "Vocês abriram a porta, mas agora querem fechá-la?" O silêncio que seguiu foi o mais assustador de todos. Ninguém mais perguntou nada, porque todos ali já sabiam a resposta. Após a confissão, algo mudou. O ar parecia mais denso. A instalação, antes controlada, começou a apresentar falhas. As câmeras tremiam, as gravações falhavam, e os sussurros não paravam mais. Eles vinham de todos os lados, mesmo com as celas lacradas. Os sobreviventes pararam de gritar, de suplicar. Agora, apenas encaravam, com olhos arregalados e profundos, como se vissem algo que ninguém mais via. O alto comando foi alertado. Era hora de encerrar o experimento. Na manhã seguinte, ordens foram dadas: sedar os prisioneiros e selar completamente a câmara. 3 soldados entraram na ala, armados e com máscaras de proteção. 2 minutos depois, gritos, tiros, e depois o silêncio. Quando a equipe de contenção finalmente entrou, encontrou uma cena indescritível. Um dos prisioneiros havia arrancado parte da mandíbula de um soldado com os próprios dentes. Outro estava de pé, ainda amarrado à maca, como se os ligamentos do corpo tivessem se adaptado à posição. Foi então que um dos cientistas, em desespero, correu até o painel e ativou o gás que deveria sedar os internos. Nada aconteceu. Os prisioneiros continuaram acordados e conscientes, como se o próprio sono tivesse sido banido de seus corpos para sempre. "Eles não dormem mais", murmurou um dos técnicos, antes de colapsar no chão. "Eles não podem dormir", corrigiu outro com os olhos fixos em um dos internos, que apenas o observava em silêncio. Foi ali que perceberam. Haviam criado algo além do humano, algo que não deveria existir, e já era tarde demais para apagar. O experimento foi oficialmente encerrado, ou, ao menos, é o que diz o relatório final. Classificado, arquivado e selado em nome da Segurança Nacional. Nenhuma imagem foi liberada. Nenhum nome foi revelado. As famílias dos prisioneiros nunca receberam explicações. Os corpos nunca foram entregues, mas alguns anos depois uma fita foi encontrada. Ela não constava no inventário, sem data, sem identificação. Era uma gravação de vídeo aparentemente capturada da sala de observação. A imagem tremia, cheia de interferência, mas ainda era possível ver uma das celas, iluminada por uma fraca luz de emergência. Um único prisioneiro ainda de pé, olhando diretamente para a lente. Os olhos fundos, os lábios rasgados num sorriso involuntário. O corpo imóvel, como se estivesse ali há dias, semanas. A gravação durava 6 minutos, em silêncio, sem cortes. Nos segundos finais, o homem finalmente se move. Ele dá um passo à frente, depois outro, até ficar tão próximo da lente que a tela se preenche completamente com sua face. Então, ele sussurra algo,
quase inaudível. Você também vai acordar quando entender o que vive dentro de você.